Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Aline e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que eu iniciei o meu processo de mudança de realidade. Vamos lá então. Eu já quero começar esse vídeo falando que, independente da situação que você esteja vivendo atualmente, ainda há esperança para que a tua realidade possa mudar, ok? Mas, Aline, como é que eu faço para começar esse processo? Como é que eu faço para iniciar? Eu tô meio perdida, eu não sei por onde começar. Calma, calma, assiste o vídeo até o final que eu vou te ajudar a entender quais são os passos necessários que você pode dar para iniciar esse processo de mudança de realidade, ok? Eu estou aqui com a minha colinha aqui do ladinho, então se eu olhar para o lado, você já sabe que eu estou colando. Tá bom? Ok? É isso aí. Então eu vou te ajudar a iniciar os primeiros passos de mudança de realidade. Mas uma coisa eu já adianto: vocês têm que praticar. Sem a prática, nada é possível, ok? Eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu pratiquei, eu estou praticando, né? Então é isso aí, vamos lá. Bom, eu começo esse vídeo hoje fazendo, ou melhor, dizendo que para conseguir mudar a tua realidade, não pode ter uma coisa, não pode ter vitimismo. Bom, você se faz de vítima? Então esse vídeo aqui não é para você, porque a gente não pode ser vítima ou ficar no vitimismo se a gente quer realmente mudar a nossa realidade, tá? Ah, eu não consigo, nada dá certo para mim. Bom, esse vídeo aqui então não é para você, porque aqui a gente tem que meter a mão na massa para poder criar uma nova realidade, tá bom? Não é puxão de orelha, é a realidade, ok? Bom, se você diz que nada dá certo para você, bom, nada vai continuar dando certo para você. Se você quer mudar de realidade, você tem que seguir determinados passos, né, para atingir os teus objetivos. Bom, embora tudo pareça meio perdido, né, você acha que a tua vida tá meio travada, tá meio perdida, eu quero te dizer que tem solução, tá? Tem solução. Dá para mudar, dá para mudar. Dá para mudar toda essa realidade aí que tu tá vivendo atualmente. Mas eu já quero adiantar que nada é mágica, requer clareza, requer planejamento e requer constância. Sem isso, a gente não consegue mudar a nossa realidade. Sem isso, a gente não consegue usufruir da realidade que a gente deseja, né? Então, sem clareza, planejamento e constância, a gente não consegue. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui, né, como é que eu consegui mudar uma mentalidade de pensamentos negativos, depressivos, para uma mentalidade mais leve, mais objetiva e mais positiva, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais da minha colinha. Vamos lá. Primeiro passo, o que eu decidi, tá? Fazer na minha vida. O primeiro passo que eu tomei como atitude, como ação, foi o quê? Foi decidir mudar. Eu decidi mudar, eu decidi que eu queria uma mudança na minha vida. Uma mudança de quê? Uma mudança de mentalidade. Só que eu não mudei da noite pro dia. Eu comecei com pequenos passos diários, tá? Todo dia um pouquinho. Então, o primeiro passo foi decidir mudar. O segundo passo foi escrever. Sim, escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu tinha umas agendas em casa, que o meu marido até trazia do trabalho, porque ele era livreiro antigamente. E eu tinha umas agendas em casa, né, que ele me dava também. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa agenda que estava parada aqui em casa e eu comecei a anotar coisas que eu queria na minha vida.
Então, eu comecei a anotar ali o que eu queria. Então, só o fato de eu escrever, eu colocar para fora os meus pensamentos, as minhas vontades, isso já tirou um peso aí da minha mente, né? Porque às vezes a gente tá com a mente tão pesada que botar para fora escrevendo já ajuda bastante a aliviar a mente. Então, eu decidi, eu passei a escrever. O terceiro passo foi definir pequenos projetos ou metas. Como assim? Bom, a minha meta era viver com mais leveza, né? Então eu decidi, né, que eu teria como meta viver com mais leveza a minha vida, porque eu estava muito travada, né? Muito travada com os pensamentos negativos, pensamentos depressivos, como eu mencionei. Então eu decidi que eu queria viver com mais leveza, viver com mais paciência, ser mais amorosa, ser mais calorosa, mais generosa, viver uma vida mais alegre, né? Então, essas foram metas simples que eu coloquei na minha vida. Metas que eu poderia cumprir, né? No meu dia a dia. Alvos, né? Bem simples. Nada exagerado, né? Então, foi assim que eu comecei, tá? A quarta mudança que eu fiz aí na minha realidade foi a meditação. Eu sempre gostei de meditar. Então, desde que eu me entendo aí por gente, né? Quando criança, eu gostava de fechar os meus olhos e ficar ali, às vezes sem pensar em nada. Geralmente era sem pensar em nada. Então eu fechava os meus olhos e ficava sem pensar em nada. Esse era o meu tipo de meditação, o que eu mais gostava de fazer. E eu vi que na meditação a minha mente, ela acalmava, eu ficava mais tranquila, isso desde criança. E quando eu lembrei disso já na fase adulta, eu passei a fazer, porque eu até vi alguns vídeos na internet e, e eu disse, por que não recomeçar, né? Foi algo que eu sempre gostei de fazer, por que não? Então eu voltei a essa prática e isso me fez tão bem, que acalmava a minha mente, eu ficava mais leve. Então eu passei a adotar isso no meu dia a dia, né? A meditação. Bom, teve outra coisa que me ajudou também, que foi mudar o ambiente. Eu percebi que eu precisava dessa mudança de ambiente. Como assim? Não mudar de casa, porque ainda não fiz isso. Mas a mudança de ambiente, como por exemplo, parar de assistir programas de TV muito pesados, né? Tinha uma época aqui na nossa casa que a gente assistia jornal de manhã, de tarde e de noite. E era sempre a mesma notícia pesada. Então a gente acaba se carregando daquela energia ruim, né? E é uma coisa que a gente não quer viver. Então eu percebi que eu precisava mudar esse tipo de ambiente dentro do meu lar, porque eu estava trazendo para dentro da minha casa aquela energia pesada e não era isso que a gente queria. Então eu evitei, né, esse tipo de programa, comecei a evitar também pessoas negativas demais e até porque as pessoas negativas elas drenam a nossa energia, né? E não é isso que a gente quer, né? Que eu queria e que eu quero, né? Eu quero aí manter um estilo de vida mais leve, mais apropriado, né, para minha vida. E também eliminei hábitos ruins, né, como por exemplo beber refrigerante. Refri é uma coisa que faz mal, né? Você pode até beber, mas faz mal, né? A gente sabe que faz mal. E eu já é uma coisa que eu não queria, mas para minha vida. Então eu decidi que eu não queria mais beber refrigerante e eu passei a não beber mais refrigerante. De vez em quando, muito raramente, dá vontade de tomar uma guaraná, mas é o único refri que ainda desce é um guaraná, mas sei lá, uma vez por ano. Olha lá ainda. Bom, então eu comecei a rejeitar e a mudar o ambiente, né? E rejeitar também coisas que o meu corpo não queria mais, né? Então, essa foi a quinta mudança, né? Mudar o ambiente, mudar as coisas, os hábitos que não me faziam mais bem. Vamos lá. Sexto. O sexto foi ler livros
ver vídeos, né, sobre mentalidade, sobre autoajuda, né? Isso me ajudou demais a entender sobre o desenvolvimento pessoal, a entender sobre reprogramação mental. E foi realmente de grande ajuda na minha vida, porque eu passei por uma fase bem difícil. E quando eu vi que isso existia, poxa, isso me fez entender, né, que o mundo não é só a gente ficar preso ali num determinado padrão de pensamento, né, que a gente pode aí ter muitas possibilidades na nossa vida. E essa realidade atual que a gente vive é só uma das possibilidades, né? Mas que a gente pode ter várias possibilidades aí ao longo da nossa trajetória. Bom, o 7º passo que eu fiz foi, como eu já falei, a reprogramação da mente, né? Então eu comecei a repetir frases no meu dia a dia, né? Frases curtas, pequenas, que até pareciam bobas, né? Mas que eu comecei a fazer. Como, por exemplo, cada dia um passo, eu vou conseguir, né? Mas com determinação mesmo, né? Eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Cada dia um passo de cada vez, né? Eu vou conseguir. Então, isso falando com emoção, gerando emoção, né? E isso começou a fazer sentido para mim, porque o meu cérebro começou a acreditar nessa possibilidade de que tudo é possível para mim, né? De que eu vou conseguir chegar naquele objetivo. E quando o meu cérebro começou a acreditar nisso, ele passou a criar, então, um novo padrão mental na minha mente. Olha só que poderoso, né? Que poderoso que são as frases, as afirmações, mas tem um determinado padrão de afirmação para te fazer. Não pode sair fazendo qualquer coisa, porque às vezes o teu cérebro, ele não acredita, né? Então a gente tem que pegar e fazer frases que o nosso cérebro, ou afirmações também, né? Que o nosso cérebro, ele vai captar e vai te ajudar nesse processo de mudança. Bom, deixa eu ver aqui o que mais eu tinha programado pra gente conversar. Bom, então é isso, né? Quando eu passei a reprogramar o meu cérebro, né? A minha mente consciente, de forma consciente, eu passei então a de fato mudar, né? Eu sabia o que eu estava fazendo porque eu estava fazendo de forma consciente, né? Então, só por fazer, né, essas coisas, né, que eu mencionei para vocês aí durante o vídeo, só por fazer isso eu já senti um benefício muito grande, né, na minha vida, na minha mentalidade, né? E tudo isso que eu fiz não precisou de dinheiro, né? Precisou só da minha determinação, da minha constância, da minha paciência, né? E da minha decisão, né? Para que eu tivesse resultados, ótimos resultados, resultados bem significativos aí na minha vida, né? Como vocês podem ver, eu não criei uma rotina perfeita, né? Até hoje eu não tenho uma rotina perfeita, porque a rotina perfeita, na minha concepção, até nem existe, né? Porque às vezes surgem tantos imprevistos, né, no meio do caminho que rotina perfeita acaba sendo aí meio que impossível. Mas é isso, eu apenas criei algo que fosse fácil de eu lembrar, né? Que todos os dias, né, a minha escolha era de mudança, né? Então, essa rotina aí foi uma rotina, e é ainda, né, uma rotina que me possibilita, né, viver de uma maneira mais leve, né, mais consciente das minhas escolhas. E eu percebi que mudar não é algo tão gigante assim. Óbvio, né? É dar pequenos passos, mas passos constantes. Todos os dias, pequenos passos. Porque se a gente for logo assim de cara, né? A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir ter a mudança que a gente deseja, porque a gente vai desistir no meio do caminho. A gente tem tantas crenças, tantos padrões já instalados na nossa cabeça que a gente tem que ir aos pouquinhos mudando, né? Então, aos pouquinhos vai dar certo, né? Então, quando a gente começa
mesmo que de uma maneira aí imperfeita, né? Se a gente começou, a gente já tá no caminho certo, né? Então eu vou resumir para vocês, né, o passo a passo, né, que eu apliquei e aplico na minha vida, que vai te possibilitar também ter aí iniciar um processo de mudança de mentalidade na tua vida, e de mudança não só de mentalidade, né, mas a mudança de realidade também. Vamos lá então de novo. São 7 passos ao total, né, que eu falei aqui com vocês nesse vídeo. Então, o primeiro é decidir mudar, ter clareza, né, que é escrever o que de fato você quer, né, a vida que você quer. Terceiro, criar pequenas metas, né, como por exemplo, cuidar mais da tua saúde. Quarto, meditar, né, ou só ficar em silêncio, acalmando a mente. Quinto, mudar o ambiente, né, que você vive, né, o ambiente, como por exemplo, evitando más notícias ou pessoas negativas que sugam tua energia. Sexto, assistir ou ler sobre desenvolvimento pessoal, reprogramação mental e mentalidade positiva, psicologia positiva. Isso ajuda demais, porque aí você vai estar entendendo o teu cérebro, né? O teu cérebro, tua mente, como é que a gente funciona internamente. E o sétimo, reprogramar a mente por meio de frases, hábitos e escolhas conscientes, né? Então, esse combo aí de 7 passos vai te ajudar a mudar a tua mentalidade e mudar a tua realidade. Então, faça esses pequenos passos e verá grandes resultados aí na tua vida, tá? E como bônus para vocês aí, né, que estão me assistindo, eu criei um mantra exclusivo que vai te ajudar aí no processo de mudança de realidade e de mentalidade. Eu vou ler para vocês o mantra e vocês podem repetir esse mantra durante o dia, durante a manhã ou a noite, ou quantas vezes você achar, né, na tua mente que você deve repetir. Vamos lá. Vamos lá ao mantra, então. Eu comando agora todas as travas e bloqueios, conscientes e inconscientes, se dissolvam agora e se transformem em novas conexões neurais de clareza, leveza e expansão. Eu escolho e atualizo agora possibilidades ilimitadas e a realidade se molda a meu favor. Vou repetir novamente. Eu comando agora todas as travas e bloqueios conscientes e inconscientes se dissolvam agora e se transformem em conexões neurais de clareza, leveza e expansão. Eu escolho e atualizo agora possibilidades ilimitadas e a realidade se molda a meu favor. Bom, meus amigos, com esse mantra poderoso, eu fico por aqui, né, com mais um vídeo. E não se esqueça que você é capaz de mudar a tua realidade. Todos vocês que estão me assistindo, vocês gravem isso. Vocês são capazes de mudar a realidade que vocês estão vivendo. Basta vocês fazerem as escolhas certas, ok? E esse então foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui, né? E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, né? E deixa aqui nos comentários. Eu decido mudar de realidade. Se você chegou até aqui, escreva. Eu decido mudar de realidade. E nós nos vemos então, meus amigos, em um próximo vídeo. Bye, bye.